Exercício número 13. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Bom, então com 6 pedreiros, você faz essa parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Quantos dias X? Observe o seguinte, está diminuindo o número de pedreiros. Então, o número de pedreiros está caindo. Se diminui o número de pedreiros, o número de dias que se demora para levantar essa parede aumenta. Quando há essa diferença aqui, essas grandezas são inversamente proporcionais, o que significa que a gente tem que fazer ali uma inversão. Então, ou a gente inverte isso, ou a gente inverte isso. Então, eu vou inverter isso aqui, ó, vai ficar 3 para 6 igual a 8 para x. Né? Então, se não inverter, fica errado. Então, 3x é igual a 6 vezes 8, 48. X é igual a 48 dividido por 3. X é igual a 16. Portanto, se com 6 pedreiros demora 8 dias para fazer a parede, com 3 pedreiros vai demorar 16 dias. Observe o seguinte, o número de pedreiros caiu pela metade e o número de dias dobrou, o que faz todo sentido, né? Então, com 3 pedreiros, serão necessários 16 dias para se levantar esta parede. Então, tá aí a questão número 13. Vou pegar aqui a questão número 14. 14 diz o seguinte. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Bom, então são 3.000 refrigerantes em quantas horas? 6 horas. Quantas horas, X, levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Refrigerante embaixo de refrigerante, hora embaixo de hora. Bom, está aumentando o número de refrigerantes, consequentemente, se aumenta o número de refrigerantes, demora mais tempo para engarrafar esses refrigerantes. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais, não precisa inverter ninguém. Em vez de colocar aqui 3.000 e 4.000, eu vou colocar 3 e 4, não faz diferença, porque eu posso cortar os zeros, né? Então, 3, 4 é igual a 6x. Esse resultado aqui sairá em horas. Então, 3x é igual a 6 vezes 4, 24. Então, x é igual a 24 dividido por 3. X é igual a 8 horas. Então, para engarrafar 4.000 refrigerantes, serão necessárias 8 horas. Então, se em 6 horas você engarrafa 3.000, para engarrafar 4.000 você precisará de 8 horas. Exercício número 14. Exercício número 15. 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo armário? Então, 4 marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros farão o mesmo armário? O número de marceneiros está aumentando. Se eu tenho mais marceneiros trabalhando, quer dizer que a quantidade de dias vai diminuir. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais. Eu tenho que inverter uma das duas. Eu vou inverter essa daqui, ó. Vou colocar 9, 4 igual a 18x. Então, aí eu vou ter 9x, que é 9x, né? 4 vezes 18 dá 72. Quer dizer que x, então, é 72 dividido por 9. X dá 8. Então, quer dizer que quantos marceneiros? 9 marceneiros
fariam o mesmo armário em 8 dias. Então, olha só. Com 4 leva 18 dias. Com 9 leva 8 dias. Exercício número 15. Exercício número 16. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 40 operários construiriam a casa? Então, olha só. 30 operários fazem uma casa em 120 dias. Em quantos dias, então x, 40 operários levariam para construir esta casa? Olha só, o número de operários está aumentando. Se aumenta o número de operários trabalhando, o número de dias para se construir a casa diminui. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais e a gente tem que inverter. Então, ou inverte isso ou inverte isso. Qualquer uma que eu inverter, vou inverter esse aqui desse lado. Ó. E aqui, em vez de colocar 30, 40, eu vou cortar o 0 com 0 e colocar 3 sobre 4, para ficar mais fácil de fazer a conta. Desde que eu invirta isso aqui, ó. X 120. Agora a gente multiplica cruzado. 4x é igual a 3 vezes 120 a 360, né? Porque eu faço 12 vezes 3 para 360 e coloco 0. X é igual a 360 dividido por 4. X é igual a 36 por 4 dá 9, então dá 90. Então, quer dizer, 30 operários fazem a casa em 120 dias. Se eu tiver 40 operários, demora só 90 dias, demora 30 dias menos. Então, com 40 operários, a casa ficaria pronta em 90 dias. Exercício número 16. Exercício número 17. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas levará para despejar 600 litros? Bom, uma torneira despeja 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas, portanto, quanto tempo, vai levar para despejar 600 litros? Né? O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular aqui esse tempo em minutos e depois vamos converter para horas, porque a pergunta foi quantas horas. Litro, litro, minuto, minuto. Olha só, a quantidade de litros que eu quero está aumentando. Se são 50 litros em 20 minutos, para 600 litros eu espero que aumente, que o tempo seja maior. Então, os dois estão aumentando, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, não precisa inverter ninguém. Então, vai ser 5 sobre... Posso cortar um 0 com 0, para facilitar. Se eles estiverem do mesmo lado, eu posso cortar, né? Aí vai ser 5 sobre 60 igual a 20 sobre x. Né? Aí vai ficar 5x igual a 60 vezes 20 dá 1.200. 6 vezes 2, 12, e os dois zeros que você coloca aqui. Então, x é igual a 1.200 dividido por 5. 1.200 dividido por 5 dá 240. Só que isso aqui está em minutos. Para saber quantas horas dá isso aqui, eu tenho que pegar os 240 e dividir por 60, porque uma hora tem 60 minutos. 240 por 60 dá 4. Então, 240 minutos é a mesma coisa que 4 horas. Né? Então, quantas horas levará para despejar 600 litros? Para despejar 600 litros, essa torneira precisará ficar ligada por 4 horas. Exercício número 17.
O exercício número 18, como vocês podem ter visto aí na impressão, ele saiu com um problema. Ficou faltando aqui uma informação, que muito provavelmente foi algum problema de impressão ou na hora que eu digitei a questão. Então, a 18 eu vou tirar aí da nossa lista e vou passar para a número 19. Com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35 metros quadrados. Quantos litros são necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Bom, 14 litros de tinta serve para pintar uma parede que tem 35 metros quadrados. Quantos litros, X, são necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Ou seja, a quantidade de metros quadrados que eu quero pintar está diminuindo, de 35 para 15. Quer dizer que a quantidade de tinta que eu vou precisar também está diminuindo, ou seja, essas grandezas são diretamente proporcionais. Se uma diminui e a outra diminui, elas são diretamente proporcionais. Não precisa de eu inverter ninguém. Então, 14 para x, 35 para 15. Então, eu tenho 35x, multiplicando cruzado, é igual a 15 vezes 14, que dá 210. Então, x é igual a 210 dividido por 35, e 210 dividido por 35 dá 6. Porque 6 vezes 35 dá 210, né? Então, eu vou precisar de 6 litros de tinta para pintar os 15 metros quadrados. Serão necessários 6 litros de tinta. Questão número 19. Questão número 20. Para se obterem 28 kg de farinha, são necessários 40 kg de trigo. Quantos quilogramas do mesmo trigo são necessários para fazer 7 kg de farinha? Então, são 28 kg de farinha que eu consigo produzir com 40 kg de trigo. Muito parecido com a questão número 1, né? Quantos quilogramas do mesmo trigo, X, são necessários para obter 7 kg de farinha? Então, olha só. Agora eu quero fazer menos farinha. Então, está diminuindo a quantidade de farinha. Obviamente, eu precisarei de uma quantidade menor de trigo. Então, grandezas diretamente proporcionais. 28 está para 7, assim como 40 está para x. Então, multiplicando cruzado, eu tenho 28x igual a 7 vezes 40 dá 280, porque 7 vezes 4 é 28. Então, x é 280 sobre 28. X é igual a 10 quilos de trigo. Resposta: para obter 7 quilos de farinha, nessas condições dadas no exercício, né? Serão necessários 10 quilos de trigo. Questão número 20. Já já a gente volta aí na sequência para fazer as próximas questões.